graça e a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, aqui estamos mais uma vez nessa reflexão de final de ano 2021, um ano que para muitos demorou de passar, para outros foi assim como um piscar de olhos, mas na verdade a realidade é a realidade. A gente tem apenas sensações, né, daquilo que nós imaginamos, né, conseguimos imaginar o que é uma realidade. Mas a realidade é a verdade, e da verdade não podemos fugir. Mas hoje aqui, nessa reflexão de final de ano, hoje no dia 4 de dezembro de 2021, eu quero fazer uma convocação. Na realidade, não sou eu que estou convocando, porque eu não tenho sequer essa pretensão, né, de poder de convocar. No máximo que eu faria era um convite, mas a convocação vem daquele que não só convoca, como manda, na realidade ele determina. E sob esse auspício, né, da vontade de Deus, é que nós estamos aqui para falar alguma coisa neste final de ano que possa, né, trazer para os irmãos algo de importante, de valoroso na vida, que realmente venha a edificar, que venha a frutificar, porque se assim não fazemos, nada fazemos. Então, meus irmãos, eu quero falar sobre o próximo dia 18, o sábado 18, quando o Ministério Pescadores de Homens, pela 57ª vez, fará mais um avanço evangelístico para honrar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus e trazer para todos nós, né, a satisfação de estarmos servindo ao Senhor, que transcende, né, a lógica humana. Mas aqui eu quero fazer algumas anotações acerca de 4 motivações que nos leva ao Evangelho, que nos leva à evangelização. Começando aqui com a glorificação de Deus. Então eu vou aqui começar a citar algo que eu escrevi, que diz assim, abre aspas, a glória de Deus está em jogo na grande comissão. Fecham-se aspas. Ensina John Piper. As citações que eu fizer, eu vou colocar embaixo aqui, né, o nome dos autores, os livros, né, os artigos, para deixar claro, né, a inspiração de onde veio com referência a cada citação. Então, o Piper ensina que a glória de Deus está em jogo na grande comissão. E todos nós que estamos afetos à palavra de Deus, sabemos que a grande comissão é descrita lá no capítulo 28, no primeiro evangelho, ou seja, o evangelho de Mateus. Esse, incomparavelmente, o sentido de toda a evangelização. Na verdade, de toda a vida cristã, conforme 1 Coríntios 10, 31. Com efeito, o ato de evangelizar, sendo produzido pelo Espírito Santo, retorna ao seu próprio Criador, o design e mantenedor de todas as coisas, sendo sempre este o seu propósito. 2 pontos. A sua própria glória. E lá podemos citar em Isaías 48, 9 e 11, em que Deus diz que a glória dele, ele não cede para ninguém. Então essa é uma grande motivação. Essa é a primeira motivação. É a motivação da nossa própria vida, que é a glorificação de Deus. Adentrando no assunto sobre a glória de Deus, como razão na missão da Igreja de Cristo, pontifica da Costa, que é um teólogo. Ele diz assim que a essência da Igreja, em sua constituição pelo Criador, isso aí eu estou dizendo com minhas palavras, fazendo um parafraseamento, está adstrita à glória deste. Ou seja, a essência da Igreja, em sua constituição,
pelo Criador, está adstrita à glória do Criador. De modo que a igreja existe para cultuá-lo, por meio da sua obediência, sendo a evangelização, quando plenamente exercida, uma manifestação desse culto à grandeza de Deus, pelo que ele é e pelo que ele pode fazer. Esse assim é o primeiro tópico da motivação para a evangelização. Um segundo tópico é a obediência ao ide e ordenança de Jesus. Jesus estabeleceu o plano de proclamação do evangelho, o querigma. Por quem e para quem? Nós vimos em Mateus 28 a grande comissão e também em Marcos 16:15. De modo que quando os cristãos se lançam no mundo a pregar as boas novas, além de estarem glorificando a Deus, também estão obedecendo o que, no final das contas, também é para a glória dele. Num impressionante círculo virtuoso, de modo que o evangelho, para o avanço do reino, deve ser praticado por todos os cristãos, segundo Atos 11:26. Por todas as novas criaturas, 2 Coríntios 5:17, os embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20, os discípulos, João 8:31-32, os filhos de Deus, Romanos 8:16, 9:17, os imitadores de Cristo, 1 Coríntios 11:1, 1 Tessalonicenses 1:6. Esses são os mesmos protagonistas, coadjuvantes, partícipes, herdeiros, co-herdeiros do reino. Romanos 9:17. Os ceifeiros, Mateus 9:37-38. Os enviados, João 17:18 e Romanos 10:15. As testemunhas, Atos 1:8 e João 15:27. Os evangelistas, evangelizadores, Atos 8:35, que, entre aspas, auxiliam a Deus na tarefa de disseminar o evangelho até os confins da terra, até o retorno triunfal de Cristo no dia do Senhor. Então, essas características que eu falei sobre cristãos, novas criaturas, embaixadores, todos são cristãos, todos são os convertidos de Jesus, os discípulos. Então, esse é o segundo ponto para que a motivação do evangelho seja observada. Um terceiro ponto é a revelação na prática do amor ao próximo, conforme o segundo mandamento de Jesus. Essa é mais uma motivação, a prática do amor ao próximo. A Bíblia narra que Jesus foi questionado por um dos escribas sobre o qual o mais importante de todos os mandamentos. Está lá em Marcos 12:28. E após enfatizar que o amor a Deus é o maior mandamento, Marcos 12:30, ele ensinou: o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Marcos 12:31. Ora, a apologia do amor ao próximo feita por Jesus, praticada por Jesus, deveria ser a razão mais do que suficiente, ou por que não dizer absoluta, para a formatação da consciência espiritual dos seus seguidores em proclamar as boas novas. A propósito, aqui eu cito o autor Dever, que vai ser colocado aqui abaixo, o livro, a página. Somos chamados a amar os outros. Compartilhamos o evangelho porque amamos as pessoas. Deixamos de compartilhar o evangelho porque não amamos as pessoas. Em vez de amá-las, nós a tememos erroneamente. Não queremos causar embaraço. Queremos o respeito delas. E, afinal de contas, imaginamos se tentarmos
se tentarmos compartilhar o evangelho com elas, pareceremos tolos e por isso ficamos quietos. Um outro ponto, o último ponto aqui, razão e motivação de evangelizar, levar os perdidos ao arrependimento, à confissão de Jesus como único Senhor e à salvação por meio da graça e fé. Todos que caminham no caminho da graça, na vocação da fé, sabem da importância da consciência do pecado e do arrependimento na trilha da salvação, não sendo em vão abra aspas, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, fecham-se aspas, lá em Mateus 4,17, proclamado por Jesus no início do seu ministério. Sobre o tema, importa atentar para o que diz John MacArthur, abre aspas, quando foi a última vez que você ouviu o evangelho sendo empregado nestes termos? No século XX ou XXI? Aí ele disse lá, porque ele escreveu lá no século XX, mas aqui eu posso acrescentar, é deselegante pregar um evangelho que exige o arrependimento. Como foi que a mensagem de hoje se tornou tão diferente do evangelho segundo Jesus? Fecham-se aspas. Packer, por sua vez, outro teólogo, ensina que evangelizar não é simplesmente o ato de divulgar informações, porém a adição de empenho buscando a manifestação positiva do evangelizado à verdade proclamada, isto é, objetiva a conversão, de modo que, segundo ele, Jesus compara essa missão ao trabalho do pescador, conforme Lucas 5,10, Mateus 4,19. Bem, é preciso deixar aqui, antes de concluir, uma lição sobre o conteúdo da evangelização, aqui no caso citado, esse conteúdo por Xavier. Vamos ver aqui. Segundo ele, a pregação do evangelho no mundo de hoje não deve ser diferente daquela ocorrida no tempo dos apóstolos, com relação à firme convicção e apresentação da verdade. Assim como a palavra afirma que Deus não muda, também da mesma forma a pregação deve atingir com poder todas as pessoas, independente de quais sejam suas convicções. Todavia, as estratégias de pregação podem diferir de um contexto para outro, de uma cultura para outra. Deve-se pregar a palavra de Deus sem, contudo, deixar de apresentar a verdade autêntica, tal como a apresentaria o próprio Jesus, se em nosso lugar estivesse, com brandura e amor, mas com firmeza e integridade. O revestimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho eterno se torna uma realidade na medida que nos colocamos a seu serviço e nos propomos a viver o próprio Evangelho, apresentando-o aos outros com amor e abnegação, para que vejam, entendam e aceitem, não apenas através de nossas palavras, mas pela sonoridade de nossos atos, levando as pessoas à verdadeira conversão. Fecham-se aspas. E assim, irmãos, fizemos uma apresentação rápida sobre 4 motivações para a evangelização. E aí vem o convite, o nosso convite, mas a convocação de Jesus para que no dia 18 nós possamos estar todos reunidos para pregar o evangelho a todas as criaturas. E o local será no bairro Central, Lagoa, Centro, pela manhã, e se Deus quiser nós estaremos lá para honrar a Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Aleluia. E aí nós encerraremos essa primeira fase de 5 anos de evangelismo pelo Ministério Pescadores de Homem, e aqui nós oramos para concluir essa reflexão. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso,
quão bom, Senhor, nós estarmos aqui nesse final de 2021, reunidos para podermos prosseguir com a evangelização, para que as pessoas possam vir falar de Ti e, mais do que isso, sendo alcançadas pela graça, possam praticar em suas vidas a vida santa de Jesus. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, é o que nós clamamos, Senhor. Nós já sabemos, Senhor, em ação de graça, Senhor, de que o Senhor, através do Teu Espírito, fará com que nós possamos chegar ao nosso intento, que na realidade é o intento do Senhor, glorificar a Si. Aleluia, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.